Situação em Maceió parece cada vez mais caótica, sendo que nesse momento a gente tem a cidade de Maceió, principalmente alguns bairros, estando prestes a literalmente afundar. Inclusive, a velocidade de afundamento está em 10,8 centímetros nas últimas 24 horas e a própria Defesa Civil está em situação de alerta. O que está acontecendo ali no município? Notícias importantes também relacionadas ao Lula, que respondeu às declarações do Macron, dando a entender, pessoal, que o acordo do Mercosul-Europeia de fato subiu no telhado, ou seja, falhou. Vamos entender exatamente o porquê. E também o The Guardian, mídia super importante, considera que a COP28 está sendo um grande fracasso, também por conta das declarações da grande liderança dos Emirados Árabes. O sultão Al-Jaber deu declarações dando a entender que os combustíveis fósseis não são os principais vilões do aquecimento global. Por que será, hein? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Lula dando declarações acerca do plebiscito que está acontecendo hoje na Venezuela sobre a possível anexação de Essequibo e também do Lord Austin dos Estados Unidos, garantindo que Israel, mesmo sendo vencedor, pode acabar perdendo o conflito contra o Hamas por questões geopolíticas internacionais. E uma declaração do Macron tem totalmente a ver com isso. Que será, hein, pessoal? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá, pessoal, que vocês vão ter acesso a tudo que for mais assim, de novidade geopolítica, Brasilzão e tal, para vocês se manterem sempre bem atualizados. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo que tem assunto bastante relevante hoje. A gente teve, né, nos últimos dias, não era uma coisa nova, aliás, é um fato que vem acontecendo pelo menos desde 2018, a Braskem, que é uma empresa, galera, especializada na extração de alguns minérios, no caso de Maceió, de salgema, realizando a exploração, na verdade não exatamente a Braskem, mas desde a década de 70, uma série de empresas realizando ali a exploração de uma das camadas mais profundas do subsolo, sendo que acima dela você tem uma série de rochas ou de estruturas sedimentares, que são extremamente volúveis, pouco resistentes, que não conseguem sustentar uma cidade densamente urbanizada como Maceió. É fato, pessoal, que com a exploração de salgema, você retirou a cobertura que era mais resistente, né, a faixa que era mais resistente, e hoje uma série de empreendimentos, bairros, estão em cima de estruturas altamente frágeis. Para vocês terem uma noção, no último ano a gente teve 1,69 metros descendo desde novembro de 2022 e nas últimas 24 horas 10,8 centímetros, sendo que em alguns casos a gente teve até 5 centímetros por hora de afundamentos. A gente fala, pessoal, de 60 mil moradores que foram deslocados desde 2018 e a situação só piora, com uma das minas sendo colocadas como risco assim iminente de desabamento. Ah, professor, mas a empresa vai dar uma multa, vai dar assistência para que os moradores saiam do seu espaço. Galera, querendo ou não, tá? A gente está falando de pessoas que têm uma relação afetiva com aquele espaço. Poxa, a mãe, o tio, ou mesmo a pessoa, né, passou a infância dela ali, ou então quer morar naquele espaço. Não é só porque a empresa vai dar uma multa, que muitas vezes nem cobre exatamente o valor venal do imóvel, ou quanto valorizou nos últimos anos, ou mesmo o carinho, né, que a pessoa tem com aquele espaço, que significa que a questão está sendo resolvida, vamos colocar assim. Então, uma situação assim, eu diria uma tragédia iminente, que o próprio governo federal já ofereceu algum tipo de ajuda financeira, na forma de empréstimos, tá? Para as pessoas ali se locomoverem, mas que mostra, né? Como a gente tem algumas empresas que agem de má fé, né? Porque, cara, querendo ou não, tá? São empresas que fazem estudos físicos, geológicos e tal, e sabiam dos impactos que poderiam ser feitos ali, e também de municípios e estados que sabem que precisam desses investimentos dessas empresas e ignoram questões sociais e ambientais. Ou seja, a gente está falando, galera, de uma região extremamente problemática que tende a afundar ainda mais nas próximas horas. Como eu sempre falo, tá, pessoal? Quem estiver aí morando em Maceió ou próximo de Maceió, deixa relatos aí do que vocês estão sofrendo, porque acho que é bem importante a gente compartilhar esse tipo de sentimento de assim, eu diria talvez uma das piores tragédias sociais e ambientais que já aconteceu na história do Brasil. E olha que a gente tem bastante, infelizmente, né? Bastante história para contar nesse sentido.
Ontem, a gente falou também, pessoal, um pouquinho sobre a declaração do Macron, dando a entender que o acordo Mercosul-União Europeia era um acordo anacrônico e mal costurado. Em que sentido? Ele começou a ser pensado lá em 1999, na época era até o Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, e desde então ele vem sendo negociado e tal. Ele foi anunciado em 2019, só que, segundo Macron, o mundo em 2019 ou em 2023, ano que nós estamos agora, em 99, eram mundos completamente diferentes, em que as questões ambientais, climáticas, de biodiversidade, elas eram muito menos colocadas em caráter de urgência em relação ao que é hoje. Então, segundo Macron, é um acordo que ignora a biodiversidade, a preservação ambiental, o respeito aos povos originários e, por isso, ele não se sente confortável em falar para um produtor agrícola francês ou a um produtor industrial, né, algum tipo de liderança industrial da França, que vai ter que reduzir as emissões de gás carbônico ou reduzir a sua taxa de desmatamento, sendo que a França faria um acordo de livre comércio com o Brasil ou com outros países do Mercosul. Vai lembrar, pessoal, que o Macron se reuniu com Lula ontem e depois da reunião ele falou isso. Então, mesmo a Ursula von der Leyen, liderança da União Europeia, mesmo o Brasil hoje tá indo em direção à Alemanha para também negociar com a Alemanha, que é um dos principais lideranças da União Europeia, e um dos objetivos é fechar o acordo Mercosul-União Europeia, eu, particularmente, estou bastante cético que esse acordo vá ser fechado, porque existe uma pressão muito grande das principais lideranças, principalmente de países agrícolas, como a França é, né? A França a gente conhece como o celeiro agrícola da União Europeia, e é, de fato, pessoal, uma questão protecionista. O próprio Lula falou sobre isso, tá? O Lula, pessoal, ele deixou bem claro que a França tem milhares de pequenos produtores que querem produzir os seus produtos. Então, não digam que é por conta do Brasil ou da América do Sul. É uma questão protecionista. Inclusive, o Lula até falou, tá? Olha, se os europeus eles querem fechar um acordo, a Mercosul, União Europeia, que seja benéfico somente para os europeus, eles têm que ter bem claro que a América do Sul e o Brasil não é mais um país colônia. Nós somos independentes e nós só negociaremos um acordo que seja benéfico tanto para os europeus quanto para os sul-americanos. Ou seja, já comentei com vocês também, né? Vai rolar uma reunião do dia 7 de dezembro, que vai ser a última reunião com o Brasil sendo presidente do Mercosul. O Paraguai, que é o próximo presidente, já tem o Penha garantindo que se o acordo não for fechado até dezembro, cara, muito possivelmente ele vai ignorar as demandas da União Europeia e vai partir para novas negociações. O Brasil, na verdade o Mercosul, já fechou um acordo com Singapura e pretende fechar com uma série de outros países asiáticos, excluindo os europeus da negociação. Mas o Brasil tentou deixar bem claro, né, pelo menos o Lula, que não é culpa do Brasil, e sim das demandas protecionistas dos europeus. A União Europeia, por exemplo, aprovou uma lei em 2020 que garante que novos produtos que venham de áreas desmatadas depois de dezembro de 2020 não podem ser importados pelos europeus. E o Brasil fala, poxa, mas a gente tem uma legislação ambiental que é bastante rígida. Quando você vai comprar um terreno na Amazônia, por exemplo, existe 80% de área de preservação permanente e 20% de área que você pode fazer a sua exploração agrícola. Poxa, se esse produto vem de um terreno que está sendo ocupado, produzindo tal, em 2022, por exemplo, mas ele tem 80% de APP, de reserva legal, e 20% de produção, segundo as leis europeias, não pode ser importado pela União Europeia. Poxa, mas será que isso afetaria a Amazônia? Entende? Então é uma discussão que o Brasil coloca, que é muito mais uma desculpinha que a Europa está colocando para proteger os seus produtores locais, do que exatamente uma questão pensando em proteger os povos originários ou até mesmo os produtores agrícolas nacionais. Outra notícia, pessoal, que mexeu bastante, está ligado a uma notícia que saiu no The Guardian, mídia britânica é super importante, acerca do sultão. O sultão conhecido como Al-Jaber, que ele garantiu, pessoal, que nesse momento é o presidente da COP28, que está sendo realizada nos Emirados Árabes Unidos, que a principal motivação para a reunião para a COP28, a gente sabe que é combater as mudanças climáticas. As mudanças climáticas hoje é quase um consenso internacional. Ah, professor, existe oposição, tudo tal. Pô, até concordo. Mas geralmente esses opositores desse pensamento não vão debater na COP28, né? Enfim, que o principal motivador do aquecimento global, das mudanças climáticas, que mudaram, pessoal, nos últimos anos, 1,5 graus e tende a mudar mais 1,5 graus nos próximos 100 anos, são principalmente o gás carbônico, vindo da liberação de combustíveis fósseis, tudo tal, e também um gás metano, principalmente da pecuária e também dos lixões, dos lixos que são colocados ali sem um tratamento adequado, lixões a céu aberto. Pois bem, pessoal,
O sultão, ele deixou bem claro que na verdade não, tá? Na verdade, não há comprovação científica que sejam os combustíveis fósseis os responsáveis pelas mudanças climáticas ou pelo aquecimento global. Eu já falei para vocês, tá? A COP28, ela nasceu um pouco descredibilizada, porque as principais lideranças que hoje emitem gás carbônico para a atmosfera, Estados Unidos, China, Rússia, cara, nenhuma dessas lideranças participou o presidente da reunião. Nem o Biden, nem o Xi Jinping, nem o Putin. O Biden, os Estados Unidos até falou, né? Poxa, a gente tem questões mais importantes para lidar nesse momento, que é a guerra entre Israel e Palestina, Israel e Hamas, e também a questão da Rússia e Ucrânia, entende? Aliás, pessoal, o Stoltenberg tá até um pouco pé da vida, hein? Falou que nesse ritmo de ajuda ocidental, a tendência é que a Ucrânia perca, hein? Segundo palavras do Stoltenberg, tá bom? Então, percebe que mostra uma certa, poxa, tem coisas mais importantes pra gente lidar. Questões ambientais, a gente coloca como segundo plano, um dia, talvez, a gente resolva, entende? Então, esse tipo de declaração, e além de tudo, a gente ainda teve, pessoal, documentos sendo vazados que os Emirados Árabes Unidos estariam utilizando a COP28 para fechar acordos com países, inclusive com o Brasil, visando o aumento da produção e da comercialização de combustíveis fósseis, principalmente o petróleo. Os Emirados Árabes Unidos, dentro de um contexto de Oriente Médio, são um dos principais produtores de petróleo e exportadores do mundo, tá? Embora invistam também em outros setores, né, turismo, serviços, tudo tal, a gente sabe que ainda a questão do petróleo é primordial. E tendo essa declaração do sultão, que está na presidência da COP28, talvez eu diria assim, que é um pouco demonstrando que a COP não deu muito certo, vamos colocar. Outra notícia importante, pessoal, está referente ao plebiscito, a consulta popular que está rolando hoje. A consulta que pede, né, para a população venezuelana responder 5 perguntas acerca de Essequibo, uma região que hoje corresponde a cerca de 70% do território da Guiana, quase 1/4 da população da Guiana e que tem grandes reservas de ouro e também de petróleo. Nesse plebiscito, dentre outras questões, pede para a população venezuelana saber, talvez a pergunta mais grave de todas, é se aquela população deve ter nacionalidade venezuelana ou não. E aí, galera, convenhamos, se tiver nacionalidade venezuelana, isso quer dizer que a Venezuela, em detrimento de uma proteção à população venezuelana que ali vive, pode partir para cima e anexar esse território. E há uma pergunta muito grande que está sendo colocada sobre a posição brasileira. Porque, querendo ou não, pessoal, o Brasil é uma liderança sul-americana, tá? Quer você queira, quer você não. Então, o Brasil, por exemplo, ele tem boas ligações com Maduro? Politicamente, sim. Cara, convenhamos que tivemos declarações até um pouco desastrosas do Lula, né? A democracia relativa da Venezuela, o Maduro tem que provar que, na verdade, a Venezuela é uma democracia, tudo tal. Declarações, assim, desastrosas. Mas, militarmente falando, o Brasil não quer uma guerra na América do Sul, porque isso causaria uma desestabilização social, correndo uma crise, uma suspeita, né, uma possibilidade de crise dos refugiados e a possibilidade de uma intervenção estrangeira, sendo que Reino Unido e Estados Unidos já se mostraram favoráveis a colocar bases militares e até, talvez, colocar uma intervenção militar na Guiana, caso haja uma intervenção venezuelana. Porque, nesse momento, as Forças Armadas da Guiana contam com, no máximo, pessoal, o dado máximo que eu vi são 6 mil homens. Cara, 6 mil é muito pouco. A Venezuela, por mais que esteja atravessando uma crise financeira, uma crise social, é muito mais poderosa que a Guiana. Então, assim, excetuando algumas questões relacionadas à geografia, ao espaço, tal, que é difícil, de fato, invadir uma região tão montanhosa, tão acidentada, tão florestada, enfim, mas militarmente falando, a Guiana é muito mais frágil que a Venezuela, mas com o apoio dos Estados Unidos e do Reino Unido, pode ser muito mais forte. E claro que Estados Unidos e Reino Unido não estão pensando nos belos olhos do presidente da Guiana, mas sim que colocando bases militares ali, eles garantem a exploração de petróleo, outros combustíveis fósseis e também ouro numa região amazônica. Você acha realmente, pessoal, que o Brasil quer isso? E fora que militarmente a gente tem uma proximidade com a Guiana muito maior do que com a Venezuela. O Lula falou que espera um bom senso dos venezuelanos e um bom senso do Maduro, para que de fato não haja algum tipo de guerra. Ele inclusive falou, né, que ele não precisa de uma convulsão, a América do Sul não precisa de uma confusão nesse momento, e que ele acha que o povo vai dar o que o Maduro quiser. Mas vamos ver se de fato o Maduro vai fazer algum tipo de operação militar, tá?
Eu, particularmente, pessoal, estou com bastante medo porque acho que se o Maduro não quisesse fazer uma operação militar, não teria necessidade de convocar esse plebiscito. É claro que tem questões políticas a mais disso. Ano que vem temos eleições na Venezuela. A gente sabe, pessoal, que a Venezuela estava num processo de tentar se aproximar do Ocidente. Os Estados Unidos até retirou algumas sanções à Venezuela, que prometia respeitar um pouco mais a democracia, os votos ali, né? Um pouco mais com vistorias internacionais. Mas eu diria que, assim, é um pouco preocupante a situação atual da Venezuela. Você acha, pessoal, que se de fato sim ganhar, que é o que eu penso que vai acontecer, os venezuelanos vão partir para cima de Essequibo? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, notícia importante também acerca de Israel. A gente sabe que Israel tinha prometido que quando os ataques voltarem, eles seriam mais poderosos contra a faixa de Gaza, e segundo declarações dos palestinos, é isso que de fato está acontecendo. O Lloyd Austin, que é um representante dos Estados Unidos, do Pentágono americano, declarou que mesmo que Israel obtenha uma vitória na faixa de Gaza, isso pode significar uma derrota dos israelenses. Pessoal, como assim? Um pouco paradoxal, né? Essa questão. O Lloyd Austin deu a entender que não existe, pessoal, vitória em que você massacre ou que você desrespeite os civis. Ele, inclusive, até colocou, né, o caso da Síria, o caso do Afeganistão, como exemplos para os Estados Unidos, para Israel, né? Dando a entender, pessoal, que você atacar os civis ou matar civis que ali estão, você pode empurrar a população para o braço dos inimigos. E que você só vence uma guerra urbana protegendo os civis. E, galera, eu já falei isso pra vocês inúmeras vezes, até falam, o professor está passando pano para o Hamas, o professor, ele é concomunado com os palestinos. Vocês sabem, né, como funciona aqui a internet brasileira, né? Cara, quando eu falo, é muito mais no sentido geopolítico da coisa. Pô, é óbvio, se você, por exemplo, foi educado, faz parte de uma sociedade controlada pelo Hamas e percebe que existe israelense que está fazendo ataques, matando seu pai, seu tio, seu irmão, seu primo, tudo tal, é óbvio que sua raiva contra Israel vai aumentar, né? Então, mesmo que você aniquile as lideranças do Hamas, um cara que teve um pai morto, um tio morto, um primo morto, pelas lideranças israelenses, é natural que ele se rebele contra os israelenses, entende? Então, mesmo que não seja o Hamas, algum tipo de outro movimento extremista pode começar a crescer na região. E foi até as palavras do Macron. Macron falou assim, olha, eu não sei qual exatamente é o objetivo de Israel, mas eles querem aniquilar o Hamas ou algum tipo de pensamento extremista, tenham ideia que eles vão ficar guerreando pelos próximos 10 anos. Israel falou que quer acabar com no máximo 10 meses. Mas para acabar com qualquer tipo de movimento extremista, muitas pessoas, muitos civis vão morrer da maneira como Israel está fazendo, e é uma guerra que vai durar 10 anos. Então, quando o Lloyd Austin fala em derrota, é derrota no sentido que eles não vão conseguir acabar com o extremismo e podem acabar criando uma repulsa da comunidade internacional. Bélgica, Espanha, Estados Unidos, o Macron agora, todos eles já deram declarações no sentido de não condenar ou apoiar o Hamas. Acho que ninguém, né, pelo menos dos países ocidentais aí, apoia a atitude do Hamas. Mas condenar as atitudes israelenses, que dá ainda contra, ou também matando, hoje a gente já fala, né, de quase 15 mil aí, civis palestinos. Concorda com a análise do Lloyd Austin? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.